Para iniciarmos os trabalhos do dia, convidamos para compor a mesa Políticas Públicas para a Educação, a contribuição da psicologia nas relações pedagógicas, a coordenadora da mesa, a senhora Maria Tereza Albergaria. Para compor a mesa, convidamos a senhora Maria Célia de Freitas Fernandes. A senhora Maria Célia é psicóloga, mestre em educação, especialista em psicopedagogia e pedagogia empresarial, professora da Faculdade Pitágoras. Convidamos também o senhor Luiz Carlos Rena. O senhor Luiz Carlos é pedagogo, mestre em psicologia, professor do curso de psicologia da PUC Minas, onde coordena o núcleo de estudos e pesquisas em psicologia e processos sociais. Cabe um esclarecimento que na nossa programação a gente tinha previsto a participação da senhora Kátia Aguiar, que por motivos de saúde não pôde comparecer ao evento. Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que o CRB 04 e o CREPOP, saúda vocês para esse evento de uma magnitude muito importante, no trabalho do psicólogo, quando a gente já começa a construir um pouco aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então, esse documento de referência de atuação do psicólogo na educação básica é um documento que vem ajudar a nortear o trabalho do psicólogo na educação, e é um documento que precisa ser lido, discutido, porque muita coisa a gente vai poder também estar acrescentando a esse documento. Ele é só uma base para a gente poder continuar o nosso trabalho, a nossa pesquisa com relação à atuação do psicólogo na educação. Bom, dando início à nossa programação, eu passo a palavra, então, para a Maria Célia Fernandes, que vai falar para a gente. Bom, eu vou pedir para ficar de pé, porque eu acho que, como professora, eu não consigo ficar muito sentada. Eu preciso dar uma movimentada. Pode ser? Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho, porque eu estava conversando com a Maria Tereza, eu tenho 25 anos de formada, estou fazendo bodas esse ano, e aí eu fico, com o convite, eu retomei a minha trajetória. O que eu fiz, em relação à psicologia desse tempo, quando eu me formei até hoje? O que tem feito e como que eu tenho aprimorado essa minha prática? E eu venho falar com vocês, que eu trabalho mais com a questão educacional, e eu venho falar de dois lugares. Eu venho falar dos lugares de uma professora alfabetizadora, que eu fiquei por muitos anos, e de uma professora hoje que trabalha com a formação desses profissionais que estão atuando na educação básica. Que eu acho que essa interface que eu fiz entre ser uma professora educadora, ter uma professora alfabetizadora, alfabetizar a menina, e hoje as políticas públicas que eu vejo para a educação básica, principalmente para a educação infantil e as séries iniciais do ensino médio, é o lugar que eu gosto de ocupar, é o lugar que eu quero ficar, porque eu já trabalhei na área organizacional, em outras áreas da psicologia, mas a área educacional é a área que eu quero ficar. Eu quero me aposentar, eu quero depois continuar ainda nessa área educacional. E eu venho falar desse lugar que eu acho que foi importante no meu processo de formação como psicóloga. Só um dado para a gente começar. No IBGE, em 2010, esse era o número de crianças e adolescentes fora da escola. Se a gente for pensar no retrocesso, a década de 90 foi onde teve a expansão da escola pública no país. Até então, nós não tínhamos ainda, as crianças não estavam dentro das escolas. E a partir da década de 90, o que acontece? Essas crianças passam a ter direito e acesso à educação. Mesmo assim, nós já estamos na década de 90.
nós já estamos em 2013, ainda existe esse número, que ele pode ainda, né, ser um pouco maior. Por quê? Porque as políticas públicas, né, principalmente para o ensino médio, elas não têm conseguido a permanência desses alunos no ensino médio. Né, a evasão é muito grande. O gargalo hoje no país não está mais nem na educação infantil, nem no fundamental, mas está no ensino médio. Por isso que tem tantas outras políticas, Pronatec, por exemplo, de ensino técnico, para que esses alunos voltem para as escolas e façam, né, insiram-se no mundo do trabalho. Dando mais prosseguimento, as políticas públicas de educação, elas são organizadas, né, de maneira muito geral, em 3 eixos. As políticas de regulação, as políticas de avaliação, todas que tem, por exemplo, na educação básica tem a Prova Brasil, que é um instrumento que o governo tem para avaliar o índice de alfabetização dessas crianças. Tem o PISA, que pega as pontas, né, quando o menino termina, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, o PISA, que é uma avaliação internacional. No ensino superior, em todas as modalidades de ensino, existem os processos de avaliação. E as de financiamento, né, da onde que vem esse dinheiro? Que aí vem, né, do Fundeb, ele vem, por exemplo, uma política pública do governo para o ensino superior, que é o ProUni, é uma política de financiamento, o FIES, são políticas de financiamento. Eu vou trabalhar com vocês uma política de regulação. Como é que funciona, né, são todas as políticas que são implementadas para o sistema de ensino funcionar. Como é que ele vai ter que funcionar? Quais são as regras para ele funcionar? E eu trabalhei com vocês, eu quero muito, o ensino fundamental de 9 anos. Por quê? Porque essa ampliação desse ensino de 9 anos ainda é uma polêmica. Foi uma política pública instituída em 2006, mas ainda hoje reside várias polêmicas, as quais nós, profissionais, né, da psicologia, temos que fazer esse enfrentamento e essa discussão. Por quê? Porque o que acontecia, né? Antes, a criança até 6 anos, ela ficava na educação infantil, que era o antigo 3º período. Hoje, ela não vai mais. Aos 6 anos, ela está no ensino fundamental. Tá? Ela sai da educação infantil e vai, né, para o ensino fundamental. Quando essa política foi instituída e ela está atrelada ao Plano Nacional de Educação de 2001, o que ele se preservava, o que se achava com essa política, pretendia com essa política? Que era, né, oferecer maiores oportunidades de aprendizagem, que as crianças tivessem mais tempo para aprender isso, e que isso, se ela tem mais tempo para ficar na escola, isso ia assegurar a ela o ensino de qualidade e a permanência dela na escola, mais tempo. Então, esses eram os grandes objetivos, né, do Plano Nacional de Educação em 2001. Como política pública, né, a implementação, promulgação dela só vem em 2006, que aí, em fevereiro, é instituído, né, esse ensino. Eu estava na escola nessa época, né, como assessora, eu não estava mais dentro da sala de aula com os alunos de educação básica, isso foi um pânico. Porque aí ninguém entendia, porque vocês imaginam, a política pública sai lá do Congresso Nacional Brasília, ela chega aqui, não existe nesse trânsito ninguém que explica como é que ela é, como é que ela vai funcionar. Né, de repente, não, muda-se, tá, vamos mudar, mas né, como que nós vamos fazer isso? Porque existe uma operacionalização, inclusive de custos, porque quem que vai bancar isso? Quer dizer, as despesas para o município, elas vão ficar muito maior, porque pela LDB, a educação infantil e o ensino fundamental, né, ele vai ficar para quem? Para as séries iniciais? Para o município, e depois é que vai para o Estado. E nós temos aqui em Belo Horizonte escolas estaduais que elas oferecem o ensino das séries iniciais. Nós temos ainda, são pouquíssimas, porque o Estado não quer esse ônus, porque esse ônus não está na conta dele. Pela legislação, ele não tem que pagar essa conta. Então, ele vai querer passar para onde? Para o município. E aí, essa educação estabelece, né, o ensino fundamental, que é a matrícula obrigatória, e aí isso até um princípio da nossa Constituição, que é a obrigação do Estado, mas agora é uma obrigatoriedade também desse pai de matricular o menino. Ele tem que matricular. E isso é atrelado aonde? Aos programas de Bolsa Família. Porque se o aluno não está matriculado, ele não recebe. Né? E se ele também não permanece, ele também não recebe. Tá? Qual que era esse objetivo? Né? Que as crianças elas tivessem um tempo mais longo de convívio escolar. Por quê? Porque no Brasil, na LDB, em 96, o que aconteceu? A educação infantil, ela não aparece no documento. Ela não aparece. As crianças, né, elas estariam aí em algum lugar. Depois é que ela aparece, né, ela aparece assim, muito
uma coisa muito ainda sem um direcionamento mais, uma garantia de que as crianças tivessem direito à educação. Hoje não. Hoje a gente sabe que a educação infantil, né, as matrículas nas creches, por exemplo, elas têm aumentado o número disso. Mas o município aqui em Belo Horizonte não tem creche para atender todos os meninos. Tem muito menino de 0 até 3 anos que, pela legislação, é creche, estão fora delas. Inclusive, a Prefeitura lançou agora, essa semana, um edital para que as creches pudessem se candidatar para ser conveniadas, porque está precisando de vaga, porque a Dilma sancionou, até 2016, é obrigatório a rede municipal ter oferecimento para todas as crianças nas creches. E, né, a Prefeitura, as um mês que ela inaugurou, ela não disponibiliza vagas para todas essas crianças. Então, tem criança fora, tem muita criança fora ainda, que estão aí com cuidadores, a mãe paga alguém para cuidar dessas crianças, né, elas não estão na escola. E, com isso, a aprendizagem mais ampla. Isso está no documento, que né, não depende só desse aumento de tempo, mas como que esse tempo vai ser utilizado? Eu gosto muito dessa determinação da própria lei, pelo seguinte, o que a gente entende também de aprendizagem? Que contribuições que a psicologia tem dado para sustentar essa prática pedagógica nas escolas. E como que essas professoras entendem isso e elas vinculam a escola como um todo. Eu não estou falando só professor, mas a comunidade toda escolar. Como é que ela apropria desse conhecimento que é produzido pela nossa área dentro desse contexto? Tá? Essa é a grande discussão que a gente tem que fazer. Com essa implementação da lei, várias preocupações vieram. As técnicas, como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ser regulado? Hoje, por exemplo, pela lei, até 2010, no Brasil inteiro tinha que ter já o ensino do fundamental de 9 anos. Foi dada a oportunidade até 2010, e 2010, assim, para fazer o planejamento, porque aí teve que fazer toda uma reestrutura curricular da proposta pedagógica das escolas. Elas seriam até 2010 para fazer essa reestruturação, e 2012, dezembro de 2012, o ano passado, seria o prazo findado, para que todas as escolas tivessem o ensino, tá, de 9 anos, o ensino fundamental de 9 anos. Só que a gente sabe que ainda existem algumas escolas no Brasil que ainda não estão, né, o primeiro ano, que corresponderia ao antigo terceiro período, ele continua muito ainda na educação infantil. Ele, inclusive, até no espaço físico, ele está na educação infantil ainda, em algumas escolas. Outras já levaram esses meninos para o ensino fundamental, inclusive no espaço. Já levaram, né, esses meninos. E aí os vários problemas que essa lei, né, apontou. Primeiro, o tempo, essa implantação, a idade mínima, que é isso que eu gostaria de discutir, que nós, psicólogos, precisamos nos posicionar. Por quê? Porque pela idade, né, que é estabelecida pelo governo federal, era 31 de março. Quem fizer 6 anos, até 31 de março, pode ser matriculado no ensino fundamental. Só que a pressão dos pais e de alguns deputados, principalmente da bancada do sul do país, o que eles fizeram? Eles fizeram, por quê? Porque na própria lei também, ela não estabeleceu esse de 9 anos uma idade mínima, não deixou claro. Porque, gente, se é uma lei, ela precisa de deixar as coisas muito claras, amarradas. Porque é claro que sempre vai ter as brechas e as brechas vão estar. O que aconteceu? Como não foi estabelecido, o governo manda um documento, uma ata, é como se fosse um decreto. O que os governadores entenderam? Que decreto não tem força de lei. Se não tem força de lei, cada um, no seu estado, pode promover alguma mudança. E aí, as crianças, né, a Justiça Federal, em 2012 agora, estabeleceu o seguinte, tá? Que até dia 31 de dezembro, se a criança faz 6 anos até 31 de dezembro, ela pode entrar no ensino fundamental. Agora, né, pensam, né, que confusão que vai isso. E o governo estadual, agora, dia 30 de julho, está publicado na imprensa, né, oficial que, a partir das matrículas de 2014, as crianças que completarem 6 anos, até 30 de junho, elas podem ser matriculadas. Então, se eu faço aniversário depois dessa data, eu tenho que esperar o ano seguinte para ir. Né? E aí, isso é a nossa responsabilidade, a nossa discussão que a gente tem que estar fazendo, né, juntas os órgãos. Por quê? Vocês imaginam as necessidades que uma criança de 5 anos, ela tem. Quer dizer, durante o ano todinho, ela não tem 6 anos, ela vai fazer 6 anos em outubro, por exemplo. Aí ela está no ensino fundamental, que são outras habilidades, outras competências que essas crianças, outro, né, desenvolvimento.
Nós não estudamos tanto as fases do desenvolvimento, temos tantos estudos publicados com relação a essa questão do desenvolvimento humano. Então, esse é um grande-engodo que a lei trouxe, é uma discussão que não está fechada ainda, porque aqui em Belo Horizonte, né, teve o Fórum Mineiro, né, da Educação Infantil, esse fórum aconteceu em junho, na Assembleia Legislativa, foi acordado que as crianças não seria 31 de dezembro, mas isso foi descumprido, porque existe o projeto ainda que está na Assembleia para ser votado, mas... né, o governo, em cima das suas atribuições, das leis delegadas, ele atribuiu que agora, até essa data, os pais podem fazer os cadastros e matricular seus filhos. E o último é a necessidade de, né, equilibrar esse tempo. Como é que vai equilibrar esse tempo? Por quê? Porque o ensino fundamental ele tem uma outra lógica de funcionamento, inclusive em vários processos de avaliação, porque aí ela já é uma avaliação mais formal, existe um registro. E a gente, na educação infantil, o nosso registro é um relatório descritivo, né, do desenvolvimento dessa criança. Agora, né, aos 6 anos, não, ele já tem algumas escolas, para não darem notas, o que nós acordamos? Elas dão conceitos, mas é uma avaliação. Né? E aí os pais ficam assim, nossa, mas meu filho vai ser avaliado? Ele foi bem na prova? Pergunta para a gente, ele foi bem na prova? Como é que ele foi na prova? Né? Então, quer dizer, a gente sai de um paradigma que você, né, a maioria que está muito novinha, eu fui da época que nós psicólogos, dávamos os laudos para testar a prontidão da criança para ser alfabetizada. A escola exigia isso, essa avaliação nossa, né? Nossa, o menino está pronto para ser alfabetizado. Graças a Deus, né? Vários estudos chegaram a esse ponto que não atesta, a gente não tem que atestar que essa criança, por quê? Porque ela tem processo de desenvolvimento. Como é que você vai atestar que ela não tem condições, se ela ainda está nesse processo? Tá? Hoje, como é que está organizado a educação básica? Creche, até 3 anos de idade, as crianças têm que estar na creche. Maternal, de 3 a 4 anos de idade. Primeiro período, classe de 4 anos, de 4 a 5 anos. E o segundo período, classe de 5 anos. Então, isso é educação infantil, hoje, que as escolas, né, têm trabalhado. Então, as crianças não MEI, elas já estão dentro, né, que as unidades de educação municipal infantil, elas estão nesse sistema aí de avaliação. E o ensino fundamental, que passou do primeiro ano, que era o antigo 3º período, né, que eu sou da época do pré-primário, a gente fazia o pré, né? E aí, né, do 1º ao 5º ano, que é de 6 a 10 anos, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, de 11 a 14 anos. Então, esse hoje, né, é o que a gente tem está estabelecido desde 2006 essa organização do sistema da modalidade de ensino, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Hoje, né, ele está organizado dessa maneira. E aí eu pergunto para vocês, essa lei, essa forma de organização, qual que é a concepção de infância que está sendo proposta pela lei? Será que nós vamos voltar, né, no tempo que a infância era tão desconsiderada, esse desenvolvimento humano, esse processo que ele é gradativo, que ele, né, ele é dinâmico, ele não funciona muito assim? Será, como é que nós vamos fazer? Qual é essa concepção que a gente tem de infância? E que está sendo produzido por quem? Por nós, pela sociedade. Porque a infância, se a gente for ver a história da infância, né, no mundo, ela é uma produção cultural fortemente atrelada ao quê? Às condições sociais, culturais, econômicas, né, familiares, de cada tempo histórico. E hoje, qual que nós vamos ter? Qual é a infância que nós queremos, né, essa concepção que nós queremos ter hoje dessa infância? Porque eu vejo, né, como eu trabalho, às vezes, no atendimento individualizado, fora da escola, eu vejo muitos meninos chegando com dificuldades educativas que não são deles, são muito mais produzidas para eles do que deles. Muito mais. E eu fico feliz que o Conselho tem dado conta de discutir a questão da medicalização, principalmente das crianças que têm TDAH, e a gente precisa de sair e discutir mesmo, porque, por exemplo, o Brasil, a gente usa muito o DSM para falar dessas crianças com déficit de atenção, e existem outros lugares no mundo que não usam esse referencial. E aí a taxa de crianças diagnosticadas com TDAH cai profundamente, inclusive, de medicamentos.
Então, essa é uma discussão que nós temos que enfrentar, e eu acho que a gente está dando conta dela, porque quando a gente cria esse núcleo, a gente vai dizer, olha, existe uma outra maneira de olhar essa criança, esse processo educativo. Porque tem na história, né, Maria Helena Pato fala muito bem disso, o fracasso escolar sempre foi atrelado à criança. É a criança que não aprende, e se a gente for ver hoje a estatística, né, as crianças com alguma síndrome, com descalculia, TDAH, é muito menor. Existe muito mais crianças com dificuldades de aprendizagem, que estão atreladas a um conjunto de fatores, do que porque ele tem um problema de TDAH, ele é autista, ele tem descalculia. Muito mais por essas dificuldades. E não estou colocando só, culpabilizando também a escola, não. A escola, em seus processos pedagógicos, todo o seu entorno, também contribui, mas não só. Mas é preciso que cada um discuta o seu ponto de vista, discuta a sua atuação, a sua forma de atuação e de reprodução. Como diz Pierre Bourdieu, né, a escola tem reproduzido as desigualdades sociais. Se antes ela é muito, né, no começo, ela é muito fortemente, com o passar do tempo, ela vai ficando mais sutil. Por exemplo, né, no ensino fundamental, o governo oferece uma escola pública, que não é de tão qualidade, né, para as pessoas. Mas aí no ensino superior, ele nega a essa população o acesso. Mas aí ele arruma uma maneira, né, de fazer as cotas, né, uma maneira de fazer o ProUni, porque se ele não for para a instituição pública, ele vai para a particular. Então, na verdade, essa reprodução da desigualdade, ela permanece. E nós, como, né, profissionais de uma área da saúde, mas extremamente que tem uma interface com a educação, o que a gente tem contribuído para fazer uma escola democrática, igualitária e, se possível, laica? Né, que eu acho que essa discussão, a pedagogia dá conta, né, de fazer, mas a gente também poderia ajudá-los nessa discussão dessa escola, né, pública, né, de qualidade e democrática. E que práticas democráticas são essas? Que os sistemas de ensino está extremamente às pressões, né, ou da Câmara dos Deputados, ou dos pais, e aí ele muda uma política pública, sem pensar naquele sujeito, porque aquela criança que está lá, ela é uma criança, um sujeito de direito. Então, como sujeito de direito, não pode ser negado a ele uma escola pública de qualidade. Nem o acesso e nem a qualidade da escola. Isso não pode ser negado, porque ele é um sujeito de direito. E aí, como que a gente tem feito isso? Né? Inclusive, até para os professores compreenderem, porque quando chegou a lei nas escolas, gente, eu estava dentro das escolas, foi muita confusão. Porque as pessoas não entendiam como que elas funcionavam. Só um minutinho, como que eu tenho tempo? Sim? Não, deixa eu correr. Tá? Então, quer dizer, isso foi muito, né, difícil, tanto para os gestores, para os professores, para os pais, foi muita confusão até as pessoas entenderem, compreenderem, porque, se for pensar, dar mais oportunidade para os alunos é muito importante mesmo, esse tempo maior. E eu sinto que o Brasil, às vezes, está numa contramão, porque alguns países europeus não existe uma obrigatoriedade que o aluno tem que sair da educação infantil alfabetizado. E nós queremos que os meninos, aos 6 anos, todos os meninos estejam lendo e escrevendo. Aí é um pânico, né? A escola tem muito, eu já atendo os pais, é a letra cursiva que tem que ser agora no segundo período. Vamos fazer todo mundo com a letra cursiva. Como se a letra cursiva garantisse o menino a apropriação, né, da escrita. Como se isso fosse a garantia, a letra cursiva. E aí é um embate com o professor, é um embate com coordenação, é um embate com os pais, porque os pais falam, não, mas a escola tal já está dando, né, uma letra cursiva para o meu filho. Agora, você imagina um menino que ele não teve acesso à creche, ele chega a 6 anos já na escola. E aquele menino que teve, será que não tem diferença? Como é que a escola está acolhendo essa criança? Como? Porque uma coisa é você chegar, né, lá já na escola, já entendendo como é que é esse ritual da escola. Outra coisa é você nunca ter ido para a escola e chegar. E a gente recebe muito aluno na rede pública que nunca pisou na escola. Ele vai para o ensino fundamental, né, pela primeira vez que ele vai para a escola. Vocês imaginam, gente, a mesma coisa que pegar alguém aqui de nós, soltar na Rússia, com um pouquinho de dinheiro. Solta a gente lá e fala assim, se vira. É isso que a gente está fazendo, né, com essas nossas crianças. E que escola que se pretende se construir? Por quê? Porque a organização do currículo, a formação desses professores, isso tudo precisa ser pensado. E nós, psicólogos, podemos estar... Por quê?
Porque eu acho assim, que a psicologia educacional, o que é que aconteceu com ela? Nós tivemos um boom, a gente era muito bem visto pelas escolas, todas as escolas, né, tinham. Depois nós vivemos uma fase assim, de adormecimento, mas agora a gente está resgatando, porque, como diz um professor meu, espaço vazio é espaço ocupado. E é ocupado mesmo, gente, alguém vai ocupar. Então, hoje, nós, né, os psicólogos que trabalham com a educação, a gente não pode mais ficar com aquele atendimento individualizado, não. A gente tem que trabalhar com todos os agentes da escola, todos. É professor, é pai, é aluno, é o coordenador, é o porteiro, com toda a comunidade, principalmente com a comunidade, porque a gente, essa relação é muito tensa entre escola e comunidade, ela é muito tensa. E nós podemos fazer esse papel de estar, né, trabalhando essa relação da escola com essa comunidade. E isso que é o nosso papel, acho que é o que a gente tem que estar pensando hoje em termos de políticas públicas. Primeiro, da educação básica, a gente entender como é que é o desdobramento dessas políticas, como que elas chegam, o impacto que elas têm, aonde? Lá na escola. E como nós, psicólogos, podemos atuar em tudo isso. De maneira o quê? Que a gente construa uma escola democrática. Ok? Bom, dando continuidade ao nosso debate, nós vamos ouvir o professor Luiz Carlos Rena, que vai falar um pouco sobre a relação professor-aluno e como a psicologia pode contribuir. Bom dia. Eu quero agradecer mais essa oportunidade de diálogo, de conversa. É a segunda vez que o CRP me convida para trocar ideias, né? Amadurecer perspectivas em torno da relação da psicologia com a pedagogia, com a educação. Maria Célia, a última vez que me chamaram aqui foi para falar sobre a licenciatura, né? Que começa esse mês, né? Esse mês de agosto, todos os cursos de psicologia, pelo menos em tese, deveriam estar oferecendo aos seus estudantes a possibilidade da licenciatura em psicologia. E aí, quando você vai ler lá na norma do Conselho Federal, está lá colocada que essa licenciatura também pode dar condição a esse estudante em formação de vir atuar na educação básica, na educação infantil, né? Que é uma discussão extremamente polêmica, né? Mas eu aceitei essa provocação da Luciana e da Paula, né, para esse debate, porque coincide com um momento importante da cidade onde eu vivo, né? Nós estamos, neste momento, em Betim, fazendo o debate do projeto de lei 135/2013, que institui nas escolas o serviço de psicologia da rede pública municipal, né? No próximo dia... Está sendo uma guerra, e a guerra promete. Porque, na verdade, o vereador que fez a proposta foi muito ousado, e ele está propondo o provimento de serviços de psicologia e de assistência social. O nome do vereador? Eutair Antônio dos Santos, né? No dia 27 de agosto, viu, colega professora Paula, nós vamos fazer uma audiência pública do auditório da PUC Betim. É o dia do psicólogo, né? E o jeito de marcar a data foi fazendo essa parceria com a Câmara para envolver os nossos estudantes e os psicólogos da cidade no debate sobre o que a psicologia tem a ver com a educação e como que o profissional da psicologia pode entrar nessa história tão importante, tão fundamental. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês reflexões que eu venho fazendo a partir desse debate, desse projeto, a partir de pesquisas que os meus estudantes, meus alunos têm feito nos últimos anos, entrando de alguma forma na escola pública, né? Eu tive um grupo grande recentemente que foi
ver de perto como é que é a relação da família com o para casa, a relação da família com o dever de casa, né? Tem um outro grupo que também foi verificar o que os profissionais da educação pensam e sentem em relação à inserção do profissional da psicologia na escola. Então, é a partir disso que eu vou dizer aqui algumas coisas. E, evidentemente, que eu não posso me descolar da minha experiência, que já vão para 33 anos. Esse ano fez 33 anos de inserção no mundo da educação. E eu passei por todos esses níveis do sistema, né? Desde a creche, menino com 6 meses, até a universidade, né? Então, minha fala tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer, esse conjunto de coisas aí. Essa discussão, me parece, de inserção de qualquer profissional na escola, não só os da psicologia, mas, sobretudo, na escola, e que, de alguma forma, ele vai transitar, ele vai interferir nas relações pedagógicas, eu penso que a gente é obrigado a pensar de novo a natureza dessa organização, a sua origem, a sua tarefa política. E aí é bom lembrar o seguinte: a escola é uma invenção. Ninguém me prova que o ser humano precisa da escola. Ela é uma invenção da modernidade. E ela está articulada com um projeto político, ela está articulada com um projeto civilizatório que vai se perpetuando ao longo do tempo, né? Então, esse compromisso com a superação da ignorância e com a superação da barbárie coloca a escola no lugar de principal agência socializadora, né? E não é à toa que a gente, querendo ou não, submete os nossos filhos a essa estrutura, sem medir muito os custos que eles pagam por isso. E, muitas vezes, o custo é alto, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes. Cada um estabelece com a escola uma relação absolutamente diferente e cada uma paga um custo diferente por ter se submetido a essa experiência. Uma outra coisa que eu acho que é importante dizer é que a escola é inventada porque alguém precisava fazer a gestão, fazer o controle, distribuir o saber. Grande, cada vez maior fonte de poder, né? Alguém precisa dizer quem pode conhecer mais ou conhecer menos. Alguém precisa dizer até onde vai o seu direito de conhecer, o seu direito de saber, né? Estou falando do saber saber e estou falando do saber fazer, né? Uma outra ideia que me vem à cabeça é que como é que seria o mundo se nós